aqui. Homens e mulheres, prestem atenção, porque vale pros dois lados. Vale pros dois lados. Não é pra um lado só, não. É que mulher é boa pra fazer processo disso. Eu nunca vi homem fazer. Até, aliás, a gente pode tirar essa dúvida daqui a pouco, que nós somos assim. A gente faz um negócio, a gente quer contar pra todo mundo. Então, que graça tem. Então, hoje vamos falar justamente sobre esse assunto. Quanto que a lei tá mudando? Por exemplo, sabia que você pode processar o seu parceiro por ele ter um pênis pequeno? Então, e o termo é mais humilhante ainda. Insignificância peniana. Gente, não é horrível? Você pensa que a gente tá brincando? É verdade. Agora, pensa o seguinte, o mesmo vale pros dois lados. Agora, uma mulher, e é doença, hein, gente? A frigidez é uma doença. É uma doença. Não é uma escolha, assim como ter pênis pequeno não é uma escolha. O cara nasceu com pênis pequeno. Sim. Então, se a mulher é frígida, tem frigidez, e aí, ele pode anular o casamento por esse motivo? Se a mulher tem o peito caído, e aí, já que é por qualquer coisa que você pode anular um casamento? Sim, ou Ai, doutor, eu casei com ela. Parecia que o peito dela era bom. Não era caído. Continuou o sutiã, porque a gente tem aquele sutiã, né, que tem uma sustentação embaixo, que projeta pra cima, que junta de um lado. O chão tava gelado. Aí você tirou a cinta, aí o cara pode cancelar. Mas você sabe gente, que parece tem... piada, mas o negócio é sério. Não, e tem casos hoje em dia, a gente sabe, artifícios são sempre legais. Sim, você põe uma cinta, uma calça que levanta o bumbum, então... aí o salto que te deixa, quando você solta, desintegra tudo, gente. Então, parece uma outra pessoa. Ué, vocês não viram? No dia da gravação que a gente fez, Roberta maquiou minha perna inteirinha. Pra eu não precisar usar meia. Ah, tá, mas daí tava bem discreta, mas tava bonito. Mas na hora que você tomar banho, sai. Desintegra tudo. Pode pedir anulação de casamento. Não. E a mãe, baseado isso aí não deu processo em casa, não, né? O Ricardo não processou por causa da história da perna, não, né? Então tá bom. A Kátia já tem uma perna veludada. Não, mas fica muito melhor maquiada. Bom, vamos ver. Amantes também. Agora a história é em relação aos amantes. Os direitos das amantes. Vamos lá? E dos amantes, hein, gente? Porque mais uma vez, vale pros dois lados. Vale, vamos ter já uma advogada falando sobre isso. Vamos ver a matéria? Vamos lá. Uma discussão polêmica está em pauta esta semana no STF, o Supremo Tribunal Federal. As amantes têm direitos? O assunto divide opiniões. Uma decisão da Justiça Gaúcha reconheceu como união estável formada justamente por uma mulher e um homem que era casado com outra mulher. E a Justiça autorizou a partilha de bens adquiridos durante a relação extraconjugal, que durou 14 anos. Aqui não se trata de valores morais ou éticos, mas sim de valores legais. Ao redor do mundo, as relações amorosas ocasionam algumas vezes processos inusitados. Existe um período de namoro que obrigue o homem a casar com a namorada? Obrigar a impotência sexual durante o processo. casamento. Cabe processo? Amante abandonada tem direitos? O que diz a lei do concubinato? A discussão é quente, gera polêmica, divide opiniões e o melhor da tarde esclarece o assunto. Então, o babado quase eu caí. Bateu uma safanota. O assunto é quente. O assunto é quente, porque eu fiquei aqui parada imaginando. Primeiro, por exemplo, você começa a namorar com a pessoa, mas você pode só querer namorar, quem disse que você quer casar? O outro te processa porque você não quis casar, não pediu em casamento? Mas na Zâmbia tá acontecendo isso. Na Zâmbia? Uma moça tá processando. Lá tem lei pra isso, assim? Então, ela tá processando o namorado, Olha. por isso que a gente quer entender. Isso pode acontecer em outros lugares. Ela tá 8 anos com ele mora sozinho, ele já tem um filho, e ela não entende por que ele não a pede em casamento, tá processando. Vamos conversar então com a doutora Thaís Jurema, advogada conselheira. Quero já começar com essa história. Você pode, doutora, muito boa tarde, viu? Pode anular um casamento, porque quando você casa, você descobre que o marido tem um pênis pequeno, ou o marido descobre que a mulher, na verdade, quando o peito é caído, ou que ela tem frigidez. Isso pode anular um casamento? E processo, hein? E processo? Pedindo indenização ainda. Na verdade, você pode... Boa tarde a todos, Boa tarde. né? Primeiro, muito obrigado por estar participando do programa. Você pode sim anular o casamento, mas as pessoas têm algumas informações desencontradas. Pode anular o casamento por erro essencial. Só que esse erro essencial, ele deve ocorrer antes do casamento.
Então, como você bem salientou, a pessoa que ela tem insignificância peniana, por exemplo. O nome já não é horrível? Horrível. E é interessante que teve um caso que foi um caso marcante no norte do país, em que isso gerou a pessoa, até por curiosidade, né? E isso eu fiquei sabendo em virtude de um trabalho dentro da faculdade, os alunos que me trouxeram. A esposa ingressou com a ação para anular o casamento, porque ambos eram evangélicos e não tinham cópula carnal, não faziam sexo antes do casamento, né? E ela acabou entrando com a ação para anular o casamento por insignificância peniana, numa cidade muito pequena do interior Todo do mundo norte. soube do processo? Todo mundo soube e ele ficou ainda conhecido como Toninho Anaconda. Tadinho do Toninho. Mas aí eu vou te dizer, não cabe... Mas não... E ele entrou com ação indenizatória em virtude disso contra ela. Era o que eu ia lhe perguntar, porque também cabe uma ação, não tem uma ação vexatória. Tem alguma coisa assim? Não tem? De constrangimento moral. De constrangimento moral, de exatamente. exposição, de bullying, de mil coisas, porque, na verdade, ainda mais numa cidade pequena, ela expôs ele de um jeito extremamente negativo, né? Precisava abrir um processo que só não separe e pronto. E necessariamente espalhou essa notícia, porque um processo desse, ele corre em segredo de justiça. Então, alguém espalhou a notícia, ele afirmava no processo que era ela, né? E em virtude disso até teve que sair da cidade em fácil constrangimento. Mas é importante frisar, esse problema, seja de peito caído, como você falou, que é até um tanto quanto absurdo, né? Sim, mas o cara pode alegar qualquer outra coisa também, né? Até a frigidez. Ele tem que ser anterior ao casamento. Hoje em dia é muito difícil as pessoas casarem sem fazer sexo antes. Mas, né? mas então, pode acontecer, porque tem muitas religiões que orientam os seus fiéis, ou enfim, quem acompanha a religião, quem segue os preceitos da religião, que sexo só depois do casamento. E por convicção também. Por convicção. Tem casais jovens, também. até hoje em dia, que optam por nem beijar na boca antes do casamento. Por incrível que pareça, mas isso é real. Mas eu conheço gente assim. Então, aí eu acho que para essas coisas não tem muito certo ou errado, mas cabe o bom senso do que a pessoa vai dizer, porque... Sei lá, pra mim parece ser uma atitude assim tão extremista. Bastante. Só separa, né? Você não precisa expor o outro por qualquer motivo que seja. Ou mesmo o homem vai que casa com a mulher e aí vai e fala que não quer mais ficar casado com ela porque a mulher é frígida. Gente, muito triste, isso é uma doença. Sim. Isso é um problema sério que acomete muitas mulheres. E aí no julgamento o quê? Fica um defendendo do seu lado e o outro defendendo do seu lado? Não é difícil? Não, e tem que provar que aquele problema, aquele erro, né? A pessoa casou enganada. Ela não conhecia aquele problema, esse é o X da questão, porque a pessoa, ela pode, por exemplo, existem algumas situações, como você bem ressaltou, que acaba tendo uma doença, pode ser um problema psicológico. A gente passa por muitas mutações na nossa vida, muitos problemas, e de repente, naquele período, a pessoa pode realmente ter algum problema com relação ao sexo. Isso não tornará possível a anulação do casamento. Cabe o divórcio, mas não a anulação. O outro ponto importante é com relação ao prazo. A anulação de casamento por erro essencial tem o prazo decadencial de 3 anos do casamento. Então, até 3 anos, você pode fazer esse tipo de alegação. Passado esse prazo, só em virtude do divórcio. Agora, deixa eu lhe perguntar outra coisa, doutora Thaís. No caso das amantes, a amante pode pedir união estável? Ou o amante também, né? O amante, né? E quando a gente fala até hoje em dia de família poliafetiva, o que vem sendo julgado de uma forma mais avançada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que sempre leva à frente quando se fala das relações familiares, é realmente a análise das novas famílias. No caso específico do Rio Grande do Sul,
a esposa tinha total ciência de que o marido tinha essa outra família. Ou seja, ela, mesmo que presumidamente, aceitava essa situação. Então, mas será que aceitava mesmo? E a gente tem que falar também de situações que a gente mora num país que é um continente, né? Não é um paísinho, né, tipo Portugal, não menosprezando, mas país, eu digo de tamanho, dimensões. Mesmo, A gente tem várias realidades no nosso país. Tem muitas mulheres que acabam sabendo que seus maridos têm outra família, mas elas dependem financeiramente deles. E outra, em algumas regiões, elas não podem se separar, porque elas serão, com certeza, serão mal vistas. Embora eu não concorde com isso, gente. Mas estou dizendo, é a cabeça de cada um. A família que não aceita a separação. E aí? O juiz pega e fala, quer dizer, ela já está meio que presa numa situação, se sentindo humilhada e constrangida. Vai o juiz e fala assim, tu sabia, né? Não fez nada. Então você também tem, a outra tem direito à partilha dos bens em igualdade. Não é meio cruel? E mais que isso, tem direito também à pensão por morte. Sim. Né? Eu brinco, eu falo que eu ressuscitava o defunto e matava de novo. Então, menina, pior que né? A pessoa, ela tem que repartir algo que às vezes lutou para conseguir, mas isso é algo que ainda está sendo discutido. E a questão da proporcionalidade. O que, quando a gente fala de união estável, a partilha de bens como se tivesse numa comunhão parcial de bens, ou seja, aquilo que adquiriu após a constância do relacionamento é que vai dividir. E às vezes também tem que ser analisado quanto geralmente é o homem, né? Dificilmente a mulher ela acaba tendo duas famílias, mas isso é mais comum com relação ao homem, o quanto ele proporcionava para essa outra família. Né? A gente sabe, inclusive, de casos que se falava muito dos cacheiros viajantes antigamente, que eles tinham uma família em cada porto. Sim. Né? Sim, E, às vezes, uma não sabia da outra. Também tem essa situação em que, às vezes, uma não sabe da outra, mas existe um patrimônio comum. Sim, mas, por exemplo, eu conheço casos de que no enterro tava lá a família chorando, a mulher e os filhos e os parentes em cima do tal do morto, quando de repente vem outra família chorando mais do que aquela que já estava chorando, que era da amante com os filhos. Isso faz muitos anos, mas nesse caso, naquela época, os filhos têm o mesmo direito, os não legítimos, vamos dizer assim, não é o termo correto hoje, mas como popularmente a gente fala, os filhos da amante têm os mesmos direitos dos filhos da mulher, sei lá. A que casou, com documento mesmo, a número 1. A legal. Os filhos, independente se são fruto de um outro casamento ou de uma relação amorosa que não tenha sido comprovada na justiça, tem o mesmo direito. Até aí tudo bem. Agora, dividir a pensão com a outra, pelo amor de Deus, também já é um pouco demais, né, não? Mas realmente a gente tem que Ela não sabia que ele era casado? Né? É bem complexo. Quando a gente fica fala só de com filé família, mignon e dá o osso para outra comer. É mais ou menos isso. Doutora, até para deixar claro, Kátia, essa semana o Supremo Tribunal Federal está em discussão justamente desse assunto. Porque, primeiro que já não é de hoje, que alguns homens realmente constituem uma família fora daquele casamento legal. E tem uma dúvida muito comum, por mais boba que pareça. O que caracterizaria essa união estável? Se a pessoa for amante por 4, 5 ou 10 anos, mas não investiu nenhum dinheiro na relação, não comprou bens, mas está só ali curtindo o filé mignon. E se foram 2 anos? 1 ou 2 anos. Ela passa realmente a ter direito, se ela entrar na justiça com a discussão que o Supremo está fazendo hoje, ela passa a ter mais chance do que tinha até então? Boa pergunta. Na verdade, a gente está discutindo algo até maior do que isso, que é uma concepção de família poliafetiva. É mais. Né? E aí a gente vai, mais uma vez, verificar a ciência das partes. E até o que a gente fala de permissão, mesmo que seja silenciosa, para ficar mais claro, né? Às vezes a pessoa sabe e não fala nada. É bem
é bem apropriado o que a Kátia falou, porque muitas das vezes as pessoas não falam por dependência econômica, né? Mas isso vai ter que ser analisado caso a caso para verificar o que foi construído ali. Se aquela pessoa realmente era responsável financeira por aquela outra família que ela criou. Mas a gente não vive, vou falar popularmente de novo, a gente não vive pelas nossas leis... Monogamia. Então, se a gente começa a falar, poliamor, tá bom, pra mim, poliamor, como tem aquele casal lá que tem na TV a cabo, que é o cara com 4 mulheres. Tudo bem, elas todas sabem umas das outras, moram tudo perto, tudo junto, na mesma casa, enfim, ok. E se a mulher não sabe? E o cara vai falar, não, sabe sim, porque eu dei a entender em 1955 que tal coisa. E aí, fica a palavra de um contra de outro. Complicado. A justiça já não tem coisa demais para decidir até isso agora? É uma questão de prova, né? Não é palavra de um contra o outro, até porque o juiz ele vai ter que analisar efetivamente a prova que contém os autos, né? Mas eu acredito também que é uma opção das pessoas, às vezes, né? A gente tinha lá o MC Catra, que tinha várias mulheres. Então é uma coisa muito peculiar, uma coisa muito pessoal, melhor dizendo, para ser analisado de forma genérica. O que é certo é que nós temos outras famílias e que o direito ele tem que acompanhar os fatos, né? E eu acho que é isso que o Supremo deve analisar, como ocorreu também com o casamento homoafetivo, que já existia e foi necessário uma interpretação do STF para abrir espaço para que isso acontecesse. O que as pessoas estão falando nas redes sociais, Rafa? Estou acompanhando aqui no nosso youtube.com/Melhor da Tarde, também no nosso Twitter, através da hashtag Melhor da Tarde. Muita polêmica aqui, as pessoas divididas, pessoas dizendo que não aceitam isso, pessoas dizendo que são amantes sim. Porém, tem gente falando que é amante sim? Tem gente falando que é amante sim. Pergunta a pessoa. Quanto tempo? Quanto tempo? Então, não, engraçado é que chegou uma pergunta aqui bem curiosa. Uma mulher que não quis se identificar, pediu para não se identificar. Ela é casada e ela falou que ela tem um amante. E ela é amante mesmo, já há 4 anos. Só que ela não aguenta mais o amante. E ele não aceita que ela não queira... Ela não aguenta o amante? Ela não aguenta mais o amante. Então, ela quer largar o amante, só que o cara fica ameaçando ela tá falando, entendeu? Que ela tá recebendo ameaças do cara, entendeu? Por conta disso. Que ela também não quer expor, mas veja não só. quer ir na justiça, ela tá toda enrolada. Ela se enrolou nessa Não situação. querendo deixar ela mal ou pior do que ela já estava, mas eu vou falar. Mas segundo o processo que a gente está falando, o tal do amante pode abrir um processo agora contra ela e contra o marido dela, dizendo que em caso de separação ele tem direito a alguma coisa. Não pode, doutora Thaís? Se ela sustenta o amante, sim. Ixi. Podemos entrar com outra questão também agora? E se ela não sustenta, doutora Thaís, mas de repente eles fazem coisas juntos, né? Por exemplo, compram um carro juntos. Aí tem direito. E aí? Tem conta no banco. Aí vai ter direito. Aí vai ter direito. Porque eles acabam compartilhando questões patrimoniais. Aí eu vou falar uma coisa pra você, gente. Quer ter uma vida assim, seja free. Fica livre, aí você sabe com quem Menos você dor de quer, cabeça. entendeu? Vai casar, então separa, se você não tá bem com a pessoa, e aí você sabe com quem você quer, porque, gente, é mais dor de cabeça. Sem dúvida. Não. Que nem faz igual esse rapaz da Zâmbia, por exemplo, que não quer casar. Doutora, é possível uma Quem mulher... rapaz da Zâmbia? Esse que tá enrolando a namorada tá enrolando há 8 anos. há 8 anos. É possível mesmo? Cabe um processo, a pessoa tá lá namorando 8, 10, 15 anos. A gente conhece gente que já namorou um bom tempo. Sim, mas tem gente que quer só namorar. E o cara não pede em casamento. Ela já tem um filho com ele e ela tá processando. Cabe? Isso é possível mesmo? Ela tá processando porque ele não Porque ele não pede casamento, ela quer casar. Ela acha que ele tá enrolando, tá fazendo papel de boba. Ai, senhor. Pode isso, doutora Thaís? Então, a promessa de casamento não cumprida gera indenização. Olá! Se a pessoa simplesmente namora e nunca falou em casamento, ela não pode querer obrigá-lo a algo que não é da vontade dele. Mas aí como que vai ter que provar que ele falou em casamento? Noivado, por exemplo. Quem fica noivo
já é um ensejo, já é um sinal de que quer casar. Ah, então partindo desse pressuposto, quando a pessoa começa a namorar e põe um anel de compromisso, quer dizer que você também está meio que dizendo ao outro que a situação entre vocês é séria? Anel de compromisso não é noivado. Não, não é isso, não estou dizendo disso. Mas você pode, assim, se eu tenho um anel de compromisso com o Joãozinho, e aí depois eu falo, depois de 10 anos, eu falo, Joãozinho, tá bom, não quero mais. Ele não pode falar, não, mas ela tinha um anel de compromisso comigo que me fez imaginar que a nossa relação era séria. Não cabe uma indenização também? Mas não necessariamente aquele casal tinha um anseio de casar. O que deve ser comprovado é que havia um anseio de casamento. Geralmente isso acontece quando o casamento já está marcado e às vésperas a pessoa resolve não casar. E isso acaba gerando tanto reparação de dano patrimonial, até pelo investimento que foi feito, como também moral, numa situação em que a parte que foi deixada se vê obrigada a falar para todas as pessoas que aquele casamento não mais ocorrerá. Puxa vida, coisa complicada. O que as pessoas estão falando aí? Kátia, cada pergunta que tá chegando aqui Então que você manda, não faz ideia, manda que a viu? gente já passa pra doutora Thaís. Então vamos lá. Será que eu posso fazer essa? O Rafa tá cheio, tá Ó, sabe o que cheio você de faz? segredo aí. Substituir as palavras Tá que bom, você vou acha que trocar são as palavras. indelicadas. Olha, uma mulher, ela pediu pra não falar o nome dela também. Vocês vão entender a história. Mas minha filha. Ó, ela conheceu um cara, se apaixonou, disse que era um homem da vida dela. 3 meses foram e casaram. Ok? Ok. Casaram Aí há 3 tá bom. meses. Agora ela tá casada há 4 meses. Certo? 4 meses. 4 meses. Tá. Ela conheceu, ficou 3 meses com ele, casou, já faz 4 meses. Porém, ela não se satisfaz com ele, vamos dizer Ah, assim. tá. Na O cama eles órgão não dele não é combinam. muito assim pra ela. Sexualmente eles não ornam. Isso, ela não é feliz, ela disse aqui. E ela quer o saber quê? se pode processar ele Processar ele porque ele não transa direito do jeito que ela por quer, propaganda gente. enganosa, sabe? Que ela achava que era uma coisa e virou outra. Não tem pegada, ele não deve ter pegada É. também. Porque ela experimentou antes de casar, não? O sei. que ela diz é que não tá satisfazendo. Ô, doutora Thaís, então quer dizer assim, eu tô lá com a pessoa, resolvi casar, e depois, quer saber? Ele já não é mais o que eu quero. Pode abrir processo? Você falou nesse negócio dos 3 anos, mas não se sabe se eles tiveram relação antes. O problema tem que ser anterior, né, ao casamento. E assim, não porque satisfação é algo muito pessoal. De repente, hoje eu tô satisfeita com uma roupa, aquela roupa que eu usei hoje, amanhã eu não tô mais satisfeita. Também Pois é. não é assim, né? Senão, realmente, você estaria muito suscetível a qualquer coisa você ter uma anulação de casamento. E as coisas não funcionam dessa forma. É necessário ter um mínimo de segurança jurídica. Para isso, essa situação tem que ser provada, que é anterior e que realmente é uma coisa que vai gerar um problema muito sério para o relacionamento. Mesmo porque ela tá morando com ele só há 4 meses, já tá nesse pé. Nossa. Pelo amor de Deus, imagina daqui 10 anos como vai estar o trem. Nossa. Olha, queria agradecer demais, doutora Thaís. Oi? Pode ser que nada a satisfaça, né? Pois O problema pode ser ela, né? Vai saber. Quem quiser lhe encontrar, tem algum Instagram que a gente possa começar a segui-la? É prof.Thaís Jurema. E também nas minhas redes sociais, é só procurar Thaís Jurema. Toda semana a gente tem algo novo nas redes sociais. Ai, que legal. Vou lhe acompanhar. Obrigada mais uma vez e um beijo. Gente do céu. Vocês viram, meninos e meninas? É bom. Quer ficar free, ficar livre é melhor, porque Jesus...